Aquilo que eu sempre digo é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber nessa vida é a revelação da graça. Existem muitas bênçãos. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Nós sabemos disto, né? Todas as bênçãos espirituais já nos pertencem, já somos herdeiros, já somos abençoados, selados com o Espírito, tudo isso. Só que algumas bênçãos, elas podem sim se manifestar no sentido material. Nós acreditamos nisso sim. Né? Ainda que as bênçãos sejam espirituais, elas podem se manifestar no sentido material, né? Segundo a vontade de Deus, pela fé. Né? Aí entra todo aquele conceito de confissão, de crer. Né? Criei, por isso falei, então eu creio, eu confesso. Eu peço a Deus, né? O apóstolo Paulo diz que nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então Paulo ensina essa direção. Né? Se nós temos algum desejo do ponto de vista dessa vida terrena, nós devemos apresentar esses pedidos a Deus, né? Sejam eles quais forem. E o apóstolo Paulo também diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É interessante isso, né? É o pedir e é o pensamento. Então, muitas das vezes, né, há coisas que nós pensamos, ou seja, são desejos, são situações que nós desejamos, que ocupam os nossos pensamentos, e o Senhor pode fazer infinitamente mais do que isso. Né? Então você pensa numa situação que você deseja, etc. Isso do ponto de vista, claro, humano, né? Espiritualmente não precisamos de nada, estamos completos, mas do ponto de vista humano pode haver algum desejo, alguma ansiedade, né? E por isso a palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, esses pensamentos, esses desejos que nós externamos em forma de pedidos a Deus, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Né? Então, cabe a nós confiarmos, né, no Senhor, descansarmos nele e saber que tudo coopera. Só que o que acontece, independentemente dessas manifestações, nós já somos abençoados com todas as bênçãos, e é o que eu digo, nessa vida terrena, a maior de todas as bênçãos que podem se manifestar na vida de um filho de Deus é conhecer o Evangelho. Né? Vocês podem notar que, lamentavelmente, isso é ainda um privilégio de muito poucos irmãos. Né? Poucos filhos de Deus têm o privilégio, né, ainda de ouvir falar do Evangelho da Graça e ter a oportunidade de os olhos serem iluminados, né? De terem o véu da lei, do legalismo, das religiões arrancados, né? Os véus arrancados de suas cabeças. Né? Poucos têm esse privilégio e então muitos irmãos são filhos de Deus, tá? São eleitos do ponto de vista da filiação, são salvos sempre salvos, viverão para sempre, mas muitos não terão a oportunidade de conhecer a graça nesta vida, né? De poder já descansar nesta vida. Infelizmente, muitos só terão a oportunidade de conhecer os mistérios de Deus na eternidade. E alguns desses mistérios o Senhor nos permite conhecer nessa vida ainda, quando a graça, o evangelho genuíno nos é revelado. Então é um privilégio grande, né? A gente tem que reconhecer isso sempre, glorificar a Deus sempre por essa palavra, né? Por esse conhecimento maravilhoso que nos trouxe um descanso em relação às coisas espirituais, né? Claro que a vida terrena, ela é por si só algo conturbado, né? A vida é feita de lutas, sim. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira, né? A vida é feita de lutas, né? De batalhas, de decisões, né? De escolhas, né? Decisões, escolhas. Você está aqui num caminho, tem que decidir para outro, você tem que escolher isso ou aquilo. Né? E cada escolha que você faz na sua vida, existem perdas, né? Porque, vamos imaginar, se existem, sei lá, vamos supor, 5 opções de alguma coisa na sua vida, você vai escolher uma, 4 você vai perder, não é? Então, cada escolha traz isso. A escolha traz a direção, mas ela traz também perdas. Né? Então, a vida é isso. A vida é feita de ganhos, de perdas, de batalhas, de vitórias, claro, obviamente. Né? Então, nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Né? Pelas vitórias, pelas batalhas, pelas lutas, porque isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Né? Então, evidentemente, a vida tem dessas coisas, mas do ponto de vista do discernimento espiritual, nós tivemos um descanso. Então a luta
as lutas da vida são grandes, mas pelo menos o descanso em termos de coisas espirituais nós recebemos. Né? Porque além da vida ser um amontoado de batalhas, de lutas, e sim, como eu disse, de vitórias, etc, etc, mas a vida tem, né, esse desenvolvimento, escolhas, como eu disse, etc. Além disso, quem está na religião ainda tem as perturbações da religião. Então as pessoas que estão presas na religião, elas são duplamente perturbadas. Interessante isso, né? Elas são duplamente perturbadas, porque elas têm as lutas da vida do dia a dia e elas têm as lutas espirituais, né? Então elas estão aí lutando para ganharem a salvação ou para não perderem, né? Estão lutando para serem abençoadas, lutando para poder servir a Deus e sacrifica daqui, sacrifica dali e cumpre as ordenanças, os mandamentos e sempre com aquelas dúvidas, né? Será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar no futuro, né? Que eles acreditam nisso, que Jesus vai voltar algum dia no futuro. Será que se Jesus voltar eu vou com ele, eu vou ficar na terra, eu vou participar da batalha do Armagedon, naquela coisa toda? Então fica esse desespero, né? Porque a religião coloca isso, né? Muitas dúvidas. Então a pessoa tem aquela batalha, né, do dia a dia, aquela luta, ganhar a vida, lutar, conquistar, escolher, passar por eventuais derrotas, né? Que isso acontece na vida também, né? Eventualmente passa por alguma derrota, mas se levanta e continua. Então tem toda essa batalha. E por outro lado tem a batalha espiritual, entre aspas, né? Que o sistema impõe, cara, você tem que ser salvo, hein? Você tem que lutar para isso. Você está aqui na nossa igreja, entre aspas, para você ser salvo. Então você tem que estar firme aqui, tem que seguir os mandamentos, tem que pagar o preço, tem que cumprir todo o cerimonialismo, né? E mesmo assim não se sabe se vai ser salvo, né? São tentativas, né? Então a pessoa segue as ordenanças, segue os mandamentos, a pessoa aceita as proibições e as imposições que as religiões colocam, tudo isso para tentar, quem sabe, obter a vida eterna. Então tem que estar aqui, tem que ser fiel aqui, tem que frequentar o culto, né? Nessas 4 paredes denominacionais, você tem que ter a carteirinha de membro. O raciocínio é mais ou menos esse, né? Então o sistema religioso, seja ele qual for, tá? E principalmente o chamado cristão, né? Ele coloca isso, a salvação depende praticamente totalmente do homem, porque Jesus salvou, mas a pessoa pode perder, ou então Jesus ainda não salvou, mas ele propiciou, ele abriu o caminho para que a pessoa por si só se salve, sabe? Então, a palavra da graça, ela traz um descanso muito grande neste sentido. Como eu falei, a vida é feita de batalhas, de lutas, escolhas, etc., mas pelo menos no aspecto das coisas espirituais, o Evangelho da Graça nos trouxe esse privilégio de descansarmos no Senhor, de nos deleitarmos na palavra, de termos prazer de ouvir a palavra. Em qualquer que fosse a religião, eu não tinha o prazer, sabe, da palavra como eu tenho em graça. Eu não tinha esse prazer, eu tenho certeza que vocês que estão em graça conosco têm esse prazer, né, de estar ouvindo a palavra, e por isso mesmo que vocês vêm estar com a gente todos os domingos, né? Porque sente o prazer, né? Sente que realmente é um alimento, é uma coisa que preenche o teu coração perfeitamente, né? Então isso é maravilhoso. Que Deus seja louvado, irmão, por essa palavra. Que Deus seja louvado por esse descanso que nós temos em relação às coisas espirituais. Porque é realmente um milagre de Deus, a revelação da graça, para que esse descanso, né, alcançasse as nossas vidas, né? E nós estamos aqui lutando para que esse descanso alcance o máximo possível de irmãos que ainda não foram alcançados por essa verdade.